E aí, tudo certo? Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Que tal pegar uma obra épica de 700 anos, O Inferno de Dante, e aplicar a um dos personagens mais complexos dos games modernos, o Franklin Clinton de Grand Theft Auto V? Uma análise, assim, teológica de um criminoso digital. Parece doideira, né? Ótimo, então bora mergulhar nisso. E é essa a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa hoje. E não, a gente não tá falando de dar respawn ou carregar um save. A gente tá falando sério. É quase uma investigação forense mesmo sobre o destino final da alma de um personagem, usando um dos sistemas morais mais rígidos já criados. Então, o nosso roteiro para essa descida ao inferno é esse. Primeiro, a gente estabelece o caso e as regras do julgamento. Depois, vamos dar uma olhada na ficha corrida do Franklin para definir o destino mais provável dele. E por fim, a gente explora uma alternativa ainda mais sinistra, que depende de uma única escolha. Ok, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o nosso sujeito. Por que o Franklin? Sabe, por que não o Michael ou o Trevor? A resposta, na verdade, está na natureza do pecado principal dele. No GTA V, a gente tem 3 protagonistas, né? E cada um é movido por um vício diferente. O Michael, coitado, tá afundado no tédio. O Trevor é a pura raiva em pessoa. Mas o Franklin é outra história. A força que move ele, como a análise mostra, é uma ambição fria, calculista. Ele não comete crimes por paixão, nem por desespero. É tudo um meio pragmático para chegar num fim. E é essa clareza de propósito que faz dele um caso tão fascinante para o julgamento de Dante. Certo. Mas antes de sair condenando o Franklin, a gente precisa estabelecer as regras do nosso tribunal divino. Não dá para simplesmente aplicar as regras de um poema num jogo sem definir algumas premissas, né? Então, para esse nosso julgamento funcionar, a gente precisa de 3 premissas básicas. A primeira, o mundo de Los Santos é real para ele. As escolhas são dele, não de quem está jogando. A segunda, o julgamento é divino, ou seja, a gente consegue ver as intenções dele, a ganância, o orgulho, não só o crime em si. E a terceira, que é a mais importante de todas, vamos assumir que ele morre sem se arrepender. Porque no universo de Dante é a falta de arrependimento que te garante o passaporte para o inferno. Sem arrependimento não tem salvação. Simples assim. Com as regras bem definidas, vamos examinar as evidências. A carreira do Franklin é basicamente uma escada de pecados, cada um pior que o outro. O mais interessante de ver aqui é a progressão. O Franklin começa com fraudes mais leves, como tomar carro dos outros, mas ele escala muito rápido para assalto à mão armada e assassinato a sangue frio. Na cosmologia de Dante, o pecado mais grave é o que define o destino da alma. E é aqui que a coisa fica interessante, porque nos leva a uma distinção teológica que é crucial para a gente saber exatamente onde ele vai passar a eternidade. Beleza, então, o pulo do gato é esse aqui. Dante faz uma distinção muito clara entre o ladrão, que usa a manha, a astúcia para cometer fraude, e o assaltante, que usa a força, a violência. O ladrão vai para o 8º círculo, já o assaltante, que machuca as pessoas e destrói coisas, vai para o 7º. E vamos ser sinceros, quando Franklin assalta um banco com um lança-granadas, ele não está sendo nem um pouco sutil, né? Ele é, sem sombra de dúvida, um assaltante. Isso define o destino principal dele. E com isso, a gente chega ao nosso primeiro veredito, baseado no final canônico do jogo, onde o Franklin escolhe a lealdade e evita o pecado da traição. O destino dele está no primeiro anel do 7º círculo do inferno. Bem-vindos ao Flegetonte, o Rio de Fogo. Isso aqui não é um rio de água, não. É um rio de sangue fervente, aquecido pelo calor da raiva e da ganância que motivaram esses pecadores em vida. Dá para imaginar o cheiro? Dante diz que cheira a ferro e carne queimada. A punição aqui é o exemplo perfeito do que Dante chama de contrapasso, que é a justiça poética dele. Já que o Franklin derramou tanto sangue em vida, agora ele vai ficar mergulhado nele para sempre. E olha, pela quantidade de gente que ele matou, ele ficaria com o sangue fervendo até o pescoço. E se ele tentasse levantar só um pouquinho, 1 centímetro que seja, para aliviar a dor, os centauros que ficam patrulhando as margens atiram flechas nele, forçando ele a voltar para o tormento. E aqui está a ironia suprema do castigo dele. Em vida, a grande habilidade do Franklin era a velocidade, o movimento, o controle perfeito de um carro na fuga, né? Pois bem, no inferno, ele está preso, imóvel, num rio de sangue grosso e fervente. O mestre da fuga simplesmente não tem para onde fugir. Mas a história não acaba aqui. O jogo dá uma escolha.
E se o Franklin, para salvar a própria pele, escolhesse trair as pessoas que o ajudaram? Ah, aí tudo muda. E ele vai para um lugar muito, mas muito pior. Agora a gente vai para o fundo do poço, o nono círculo. Para Dante, traição é o pior pecado que existe, porque destrói a confiança, o laço que une as pessoas. Se o Franklin escolhe matar o Michael, que foi o mentor dele, a figura paterna que tirou ele da rua e deixou ele rico, ele comete o ato de Judas. Só que aqui não tem fogo. Aqui é o frio absoluto. O Cocyto é um lago congelado, e ele fica assim por causa do vento gelado das 6 asas de Lúcifer. O frio aqui simboliza a ausência total de amor, de calor humano, é a morte da caridade. A punição na Judeca, que é a parte mais funda, é terror puro. Franklin estaria completamente congelado no gelo, tipo um inseto em amba, preservado numa posição de dor para sempre. Imóvel, sem poder falar, sem conseguir nem chorar, porque as lágrimas congelariam nos olhos dele. É a privação total dos sentidos. Uma consciência presa num túmulo de gelo, testemunhando a traição final bem no centro do universo. E o contrapasso, é claro, um coração frio o suficiente para atrair o benfeitor merece o frio eterno. Então, no final das contas, temos 2 finais possíveis para a alma do Franklin, cada um terrivelmente adequado ao seu pior pecado possível. Um inferno de fogo ou um inferno de gelo. Colocando um do lado do outro, os destinos são um espelho sombrio das escolhas dele. No 7º círculo, a punição é o calor. É se afogar em sangue como pagamento pela violência. Já no 9º círculo, é o frio absoluto, congelado, como pagamento pelo ato supremo de traição. 2 escolhas, 2 destinos eternos e igualmente terríveis. Mas, se a gente for pela história que o jogo considera canônica, o Franklin escolheu a opção C, a terceira via. Ele escolheu a lealdade, não a traição. Então o nosso veredito final, o mais provável, coloca ele no rio de sangue fervente. Uma eternidade de dor, sim, mas uma que ele conquistou pela violência e não pela traição. Só que isso deixa a gente com uma última pergunta, né? Num jogo onde as escolhas são, na verdade, nossas, de quem joga, a condenação do Franklin é realmente dele? Ou será que ela é um reflexo da nossa própria moralidade? Fica aí a reflexão para a próxima vez que alguém pegar o controle para jogar.